sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Ético. Hoje trazemos um debate de grande relevância para o contexto atual da sociedade. Diante do acelerado avanço da inteligência artificial, para onde caminha a humanidade? Para aprofundar essa reflexão, recebemos como convidado o professor doutor Pablo de Castro Santos, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Bioquímica pela UFRN, pós-doutorado em Bioética pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal, professor adjunto do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, docente do mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, membro do Comitê de Ética da UERN e da Sociedade Brasileira de Bioética. Seja bem-vindo, Pablo. Muito obrigado. A nossa primeira pergunta é: quando você percebeu que a inteligência artificial deixaria de ser uma promessa distante para se tornar parte efetiva do cotidiano? E se, na sua avaliação, qual foi a maior transformação que a IA promoveu na sociedade até o momento? Ok. Essas são perguntas muito atuais, perguntas que são muito importantes porque elas mostram como é que o aluno, como é que o acadêmico, como é que a sociedade enxerga um pouco da inteligência artificial, né? Então a IA, ela começou a estar mais presente na nossa vida quando ela foi incorporada de forma silenciosa a várias tecnologias digitais que nós passamos a utilizar. Por exemplo, as tecnologias de busca na internet, um aplicativo como o Facebook, como o Instagram, o próprio TikTok, que ele tem várias ferramentas para poder modificar áudio, para poder modificar imagens, acrescentações, né? E também quando a IA ela foi popularizada. Então, com o uso dos smartphones e com a possibilidade de muitas pessoas terem smartphones, foi possível perceber muito da IA, principalmente a partir da IA generativa, com a criação de texto, com a criação de imagens, com a criação de conteúdos, com a criação de produtos. Então é algo que já tinha há muito tempo, né? Mas agora ela ficou mais perceptível, certo? Isso do ponto de vista mais superficial, porque a IA ela também está presente em análises de dados governamentais, em análise de dados de empresas para a produção de novos produtos, né, para se estudar os contextos e as interações sociais também, mas essa parte é uma parte que não é tão perceptível. Sim. Inclusive, essa presença da IA, ela muitas vezes está fora do controle do próprio usuário. Eu tiro, por exemplo, você faz uma pesquisa no Google, a primeira coisa que aparece é o resumo feito pela inteligência artificial, né? Eu lembro que isso foi uma coisa que foi implementada mais recentemente. Isso. Que está presente no cotidiano, dessa forma que o usuário ele não consegue sequer controlar o uso dela ou não, né? Isso, exatamente. Então, nós temos agora não mais aquela pergunta específica para a busca, mas muitas vezes uma análise do que você está procurando a partir de fontes que foram inseridas na internet. E aí é uma coisa que a gente vai discutir, né? Quem seriam essas fontes, né? Quais são os interesses que estão por trás disso. Exatamente. E aí, Pablo, você acredita que a sociedade civil, para além dos especialistas, ela compreende a real profundidade e o impacto da inteligência artificial, ou ainda prevalece uma visão mais superficial, como você mencionou anteriormente? Com certeza, a sociedade ela ainda visualiza de forma mais superficial. Primeiro, algumas pessoas não entendem muito bem o que é a IA ainda. E quando se pensa em IA, talvez uma das primeiras coisas que vem à mente é ChatGPT, né? O Gemini, DeepSeek, né? Mas a IA ela vai muito além dessas ferramentas de análise e processamento de estruturas cognitivas, né? Então, a sociedade civil ela vê de uma forma muito superficial. A realidade da IA ela é uma realidade que ela é muito mais complexa, né? Ela passa por uma reformulação na estrutura social que vai influenciar a decisão econômica, na estrutura política, educacional, ela influencia
em decisões democráticas ou antidemocráticas. Então, nós estamos dentro de uma estrutura muito mais ampla. A IA não é só o uso de ferramentas de inteligência artificial. A IA, ela é uma nova forma de perceber e de vivenciar a sociedade. Assim como foi a globalização. E aí, Pablo, de que maneiras você percebe que a inteligência artificial influencia a qualidade e a natureza das relações humanas, seja no ambiente familiar, profissional ou até mesmo afetivo? Certo. Ela influencia muito na forma de você se relacionar com o outro, inclusive agora consigo mesmo. Porque muitas vezes, com o uso da inteligência artificial e dessas ferramentas que estão à disposição, as pessoas querem delegar a capacidade de pensar, de resolver problemas e, inclusive, dar uma certa autonomia para a IA. Essa relação é uma relação ambivalente, né? É uma relação que ela pode ter algum aspecto positivo, por exemplo, melhorando os processos de comunicação, né, deixando possibilidades para que as pessoas consigam realizar mais tarefas dentro daquela perspectiva que ela busca, mas, ao mesmo tempo, ela pode também funcionar como algo que isole a pessoa do mundo real. Ela pode, por exemplo, encontrar uma certa afeição, ela pode encontrar uma certa dependência psíquica do uso dessa tecnologia. Então, por um lado, ela pode ser bom, mas se a pessoa não tiver essa dimensão, não tiver essa alfabetização da IA incorporada na vida dela, não só tecnológica, isso pode ser uma armadilha para os processos de convívio social. Sim, com certeza. E quais são os domínios onde o uso da inteligência artificial deveria ser expressamente restrito ou proibido de alguma forma? E a partir de qual princípio ético você embasaria essas restrições ou proibições? Pronto, excelente pergunta também. Antes de responder isso, eu queria fazer uma consideração. Esse momento que nós estamos vivendo da pós-globalização e essa era da IA, porque realmente ela influencia em muitas outras questões econômicas, sociais, cíveis também, de direitos fundamentais, eu acho que é extremamente importante que seja oportunizado a possibilidade de educação para o uso da IA, desde a escola até a universidade ou pós-graduações, para que essa ferramenta seja utilizada de forma crítica, de forma consciente, certo? Por quê? Porque, fazendo um gancho com a sua pergunta, existem domínios que eles são críticos de uso da IA, né? Por exemplo, os sistemas de vigilância biométrica dos espaços, né? Os sistemas, por exemplo, de automação de armas por IA. Então, imagine só o que é uma inteligência artificial, em algum momento, decidir que deve lançar um foguete para um alvo ou não decidir, a partir de parâmetros, de algoritmos que ela mesma calculou, né? Então, isso é muito perigoso. Mas quem autoriza, ou quem vai autorizar ou não isso, são as pessoas que criaram a IA e deram a condição dela fazer isso, né? Então, existem temas como a vigilância biométrica, as armas autônomas que são letais, a manipulação psicológica, principalmente populações vulneráveis, né? Com esses terapeutas de IA, que a gente nem pode chamar realmente terapeutas, né? Os sistemas também de pontuação social, existem projetos de scores sociais na sociedade. Então, de acordo com o que você pesquisa, com o que você vivencia na internet, aquilo vai sendo pontuado positivamente ou negativamente para você. E aí você pode ter descontos ou benefícios sociais, conseguindo algo mais do que outros, ou sendo impedido se o seu score ele for baixo, né? Então, decisões extremamente automatizadas, certo? Em relação, por exemplo, à justiça social, a direitos fundamentais, a privação de direitos. Esses pontos são pontos que eles precisam ser vistos assim com
com muita cautela, muita cautela. Do ponto de vista ético, não é interessante, eu diria mais, né? Não é ético que a inteligência artificial tenha autonomia de decisão para realizar ações por si só. É importante ainda que esteja lá uma análise humana por trás, porque é uma análise que ela envolve muito mais coisas. A IA, ela vai envolver informações que são botadas dentro de um sistema, ela processa, mas o ser humano, ele tem a sua subjetividade, ele tem a sua história, né? Tem a questão da ancestralidade também, então outros fatores que eles servem para uma análise e tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela vai ser sobre quem? Sobre o humano. Então nós é quem podemos realmente tomar a decisão sobre o outro ou sobre nós mesmos, não delegar isso para uma IA. Sim. Ok. E aí, como é que você enxerga o papel das instituições de ética diante desse cenário? O que ainda falta para que essas instâncias tenham influência real sobre o desenvolvimento da inteligência artificial? Pronto. Essas instituições, elas desempenham um papel fundamental no estímulo de debates e da reflexão crítica do uso da IA. Por exemplo, essa atividade que vocês estão fazendo aqui e vocês vão divulgar, ela vai estar trazendo um pouco disso também, né? Então, ela deve ser fundamentada em proteção dos direitos, certo? Na avaliação dos impactos dessas tecnologias emergentes e a gente encontra uma grande assimetria entre o que é posto e disponibilizado para a sociedade em relação à capacidade da sociedade pensar e refletir sobre isso, certo? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com os avanços científicos no mundo, os avanços científicos eles foram aparecendo, eles foram surgindo, né? Desde lá, por exemplo, no estudo das lentes, e aí foi possível pensar no microscópio e nos telescópios, a partir, por exemplo, do desenvolvimento do estetoscópio, a partir da descoberta do DNA, da estrutura do DNA e os impactos que isso trouxe para a sociedade, a partir dos estudos com fissão nuclear e possibilidade de produção de grande quantidade de energia atômica. Isso tudo foi pensado para trazer respostas importantes para a sociedade, mas as consequências desses impactos, muitas vezes elas não vieram na mesma velocidade. Então foi possível produzir armas de destruição em massa, como a bomba atômica, né? É possível, por exemplo, você disponibilizar os seus dados, o seu genoma, a sua informação para uma empresa por uma quantia pequena de reais, inclusive, e o que essa empresa vai fazer com essa informação, né? Então, as instituições, elas precisam estimular cada vez mais esse debate, precisam, se a gente for pensar do ponto de vista de instituição, universidade, inserir dentro dos seus projetos pedagógicos de curso, não uma disciplinazinha lá de 30 horas, 45 horas sobre ética no momento que a pessoa depois passa e às vezes não vivencia, mas sim em toda a formação. Eu digo muito que a formação em ética, ela é quase como uma alfabetização. Ou você compreende o que está acontecendo, ou você consegue construir um senso crítico para poder pensar na sociedade, nos desafios e no que você vai encontrar mais adiante, certo? Ou você vai ser apenas mais um fantoche manipulado, né, de manipulação em massa. Então, essas instituições elas precisam disso. Tem uma coisa que é um pouco polêmica, que eu vou dizer aqui, mas que eu vejo até certo ponto com bons olhos, né, que é a capacidade de algum nível de regulamentação, né? O direito de liberdade de expressão, ele é um direito que ele deve ser preservado, que ele deve ser estimulado também, certo? Mas o direito de liberdade de expressão não é o direito de destruir quem convive com você, a sociedade, as gerações futuras também. Então, essas questões elas precisam ser pensadas e ponderadas. E as instituições, dentro de uma democracia, elas precisam encontrar mecanismos, né? Porque as consequências do uso da IA de forma desordenada, descontrolada, elas podem ser devastadoras.
certo? Só para reforçar, a IA ela não é uma ferramenta, a IA ela é uma forma que a sociedade está encontrando nesse momento de pós-globalização, de conviver, interagir, processar e existir. Sim. E aí eu queria pegar um gancho da sua fala para também propor uma reflexão, porque você falou com relação à manipulação em massa, quando não se tem uma visão crítica e reflexiva do uso da inteligência artificial. Isso. E aí quem são as pessoas que estão mais vulneráveis, né, hoje em dia? Porque a gente sabe que existem milhares de pessoas, milhões de pessoas, que sequer têm um letramento digital, Isso. que não sabem utilizar, por exemplo, as redes sociais, e que estão muito vulneráveis a cair em fake news e em diversos outros processos, e que agora também, assim como todos da sociedade, né, tem esse acesso à inteligência artificial e que dessa forma se tornam muito mais vulneráveis a essa manipulação em massa que acontece de forma atualmente não regulamentada, né? Isso. A população que não tem a oportunidade de ter um acesso à educação, ela é uma população que ela fica muito mais vulnerável, né, às decisões de outro. Então, o que a gente pode encontrar como ferramenta? A comunicação com essa população. Não vai ser dentro, por exemplo, de um muro da universidade que essa população vai ter a oportunidade de vivenciar isso. E aí eu trago a importância dos projetos que a própria universidade realiza, projetos de extensão, certo? Outros projetos que extrapolam os muros da universidade e levam essa percepção, né, da IA e os impactos que ela pode trazer. Então, quando a universidade ela consegue chegar lá naquela pessoa que nunca um dia entrou dentro de uma universidade, ela está cumprindo o seu papel consigo, com os alunos da formação, com a sociedade e com o futuro da geração, né? Mas essa população vulnerável é a população que precisa ser mais protegida. Por isso, eu reforço a necessidade de repente, uma regulamentação dentro, obviamente, de um diálogo aberto com a participação de todos. Não é um órgão ou outro que vai dizer, olha, vou regulamentar, e é assim ou assado, mas sim uma construção coletiva, um debate, com discussões, né? Inclusive, de repente, se pensar em uma estrutura maior que discuta a ética, uma instância nacional para trabalhar isso sob diversas perspectivas, da saúde, da tecnologia, da indústria, né, de outros, ou algo maior. Quando a gente pensa, às vezes, em comitês de ética, né, muitas vezes os comitês de ética, eles são institucionalizados como comitês de bioética hospitalar ou comitês de ética em pesquisa, mas eles não têm, de fato, esse papel específico para fazer com que esse conhecimento ético e bioético ele vá para toda a sociedade. A partir de provocações, a partir de projetos, a partir de situações específicas, aí ele vai, né? Ele vai discutir, vai dialogar, mas geralmente quem procura são pessoas que têm algum letramento digital, né? É o profissional que trabalha em um hospital, é um professor universitário, é uma professora que já tem um conhecimento e precisa adequar às normas éticas vigentes, né? Então, a gente precisaria de um movimento muito maior para levar esse tema ética, bioética, inteligência artificial lá para a casa de Dona Maria, distante e tal, que nunca teve essa oportunidade. Com certeza. E aí, Pablo, existe um debate crescente sobre a criatividade, a originalidade e direitos autorais na era da inteligência artificial. Como que a sensibilidade e a subjetividade humana se posicionam dentro desse cenário? E o que é que, na sua visão, não pode ser substituído pela inteligência artificial? Excelente pergunta, né? A IA, ela pode trazer conteúdos criativos, dinâmicos, de forma rápida para a gente visualizar, mas tem uma coisa que ela nunca vai trazer, que é a experiência vivida por um ser humano, né? A consciência, a vulnerabilidade e a própria compreensão existencial de onde é que nós estamos, do que é que nós somos, ou seja, a nossa subjetividade. Então, isso a IA ela não consegue.
ela consegue trazer respostas, ela consegue trazer o produto final de coisas que foram disponibilizadas nos bancos de dados, mas as emoções, a memória, a cultura, a condição de finitude existencial, de finitude da vida, certo? Ela não traz. Quando você pensa, por exemplo, em uma obra artística, em uma pintura, ela não é apenas uma pintura. A IA produz uma pintura muito parecida, com métricas semelhantes, mas aquilo ali, ela não vai ser, de fato, uma obra que ela vá trazer história, memória, dor, sofrimento, vida, existência, porque só quem consegue fazer isso são os seres humanos, né, e animais. Eu digo animais porque já ampliando um pouco para o nicho, né? Então, o que é insubstituível? É a capacidade humana de atribuir um significado moral, existencial às experiências. A IA, ela traz respostas. A IA, ela traz produtos que foram pedidos para ela, certo? Mas a subjetividade interna de cada produto desse, só nós conseguimos fazer. Ok. E aí, atualmente, nas mãos de quem estão centradas as decisões sobre os limites, o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial? E você considera que essa distribuição de poder ela é adequada para o contexto, para o cenário atual? Excelente. Vou começar pela última resposta, certo? Essa distribuição de poder ela não é adequada. Essa distribuição de poder ela está concentrada fortemente nas grandes empresas de tecnologia, que a gente chama das Big Techs, né? Então, as Big Techs, elas estão subordinadas a interesses de investidores e muitas vezes também a interesses de governos, né? Então, muitas vezes, essas empresas, governos e investidores têm interesses que podem ser diferentes dos interesses da sociedade, né? E quem produz essas tecnologias são essas pessoas que detêm esse poder. Então, se a gente pensar nessa relação, né, nessa queda de braço entre as Big Techs e a sociedade, as Big Techs elas terminam tendo muito mais peso, muito mais força, porque a IA ela vai sendo consumida, ela vai sendo absorvida, como a gente já disse anteriormente, desde uma simples foto que você faz algum tipo de ajuste, certo? Até análise de dados governamentais mais amplos, e você passa a se tornar dependente dessa tecnologia. Então, é importante que exista uma governança equilibrada, certo? Com a participação ampla da sociedade, de cientistas, de juristas, de educadores, de representantes da organização civil, certo? Instituições de ética, como as sociedades brasileiras de bioética e outras instituições, para que a gente possa fomentar esse debate, né, e pensar em possibilidades de não ficarmos tão subordinados a essa estrutura de poder que vem e quer manipular as pessoas. Eu digo muito o seguinte, olha só, quando você utiliza a inteligência artificial, quando você utiliza a IA, você dá para a internet coisas muito importantes da sua vida. Que coisas são essas? Você dá a sua localização, você dá o seu tempo, e aí se fala muito na economia da atenção, né, na internet. Você dá a sua privacidade, você dá os seus desejos para essa empresa saber quem você é. E esses dados, eles vão ser utilizados para quê? Eles vão ser utilizados para serem vendidos para outras empresas que têm interesse em perfis com A, B ou C características, né? Então, você está dando para essas redes sociais o que você tem de mais valoroso na sua vida, que é a sua dignidade, que é o seu eu, que é exatamente quem você é. Inclusive, como eu falei um pouco anteriormente, você dá às vezes dados genéticos
E quem vai garantir o uso ético desses dados genéticos futuramente? Né? Então, a gente está dando a nossa dignidade para essas empresas, né? E isso é um problema muito sério, que precisa de proteção, né? E o Estado ele serve para proteger os seus cidadãos, principalmente os mais vulneráveis. Sim. E eu acho interessante que quando a gente fala em ética, e especialmente bioética, as pessoas pensam muito em questões de clonagem e fertilização in vitro, e, enfim, muito relacionadas ao biológico em si, mas esquecem que os nossos dados, a nossa privacidade, a nossa dignidade também compõem quem é eu. Então também é uma questão não apenas ética, mas também bioética. Isso, esse tema, por exemplo, como utilização da IA, nós chamamos dentro do mundo da bioética de um tema fronteiriço, porque esses temas de, como você já trouxe, né, clonagem, eutanásia e outros temas mais clássicos da bioética são temas que já superados em boa parte, mas inclusive os formadores, né, de opinião, universidades, por exemplo, elas devem trazer essas novas perspectivas fronteiriças. Por que eu vou ficar discutindo, por exemplo, situações como fertilização in vitro dentro do tema de bioética, se eu estou sendo cerceado ou imputado ou quase que obrigado a dar meus dados para uma empresa fazer o que quiser com ela? Por que eu vou discutir essas questões de clonagem se, por exemplo, no meu bairro falta água, falta saneamento, falta outras estruturas importantes para a gente ter um convívio digno, ou seja, de dignidade, e eu estou cego vendo outras coisas que, de repente, o norte global pautou e disse que era bioética. Né? Então, essa discussão é uma discussão que ela está na vanguarda hoje da bioética, né? Justamente a gente entender e discutir os outros temas, porque ele tem uma importância, mas mostrar que a gente precisa ir além daquilo que nos foi dito que era importante, enxergar nossos reais problemas a partir das nossas perspectivas e pensar soluções com os nossos olhares. Com certeza. E aí, nessa perspectiva, considerando a sua própria trajetória enquanto especialista em ética, qual conselho você deixaria para as pessoas que estão vivendo essa acelerada transição tecnológica? É muito interessante, né, quando você fala isso, porque quando eu penso em ética, eu penso, e inteligência artificial, eu penso nos princípios da bioética. Né? Então, existem alguns princípios da bioética, chamados de princípios de Belchamp e Childress, que são princípios clássicos, que são a autonomia, né, onde o indivíduo ele tem a capacidade de forma autônoma decidir algo, né, e isso pode ser questionado. Por quê? Porque até que ponto você tem tanto conhecimento a ponto de tomar uma decisão autônoma. Né? A beneficência, que é um outro princípio, ou seja, até que ponto essas tecnologias e a IA estão trazendo benefícios para a sociedade? São benefícios mesmo? São, bacana, ok. Mas de um lado da beneficência, você tem que olhar para o outro lado, a não maleficência, que é um terceiro princípio bioético. Então, será que eu estou causando bem, mas eu estou evitando danos e problemas futuros? Sim, não, em que medida? Né? Então, E um outro princípio da justiça, que ele anda juntinho lá com a equidade. Então, será que essa distribuição do acesso à informação, da ética, a distribuição para a construção de conhecimento, ela está sendo definida por algoritmos específicos para influenciar em algo? Ou será que isso é livre? Onde é que estão esses algoritmos? Né? Eles são transparentes? Eu sei quais são os algoritmos que são utilizados, vocês sabem? Não, a gente não sabe. Né? E aí, fazendo um gancho com a pergunta anterior, essas empresas, elas sabem, nós não sabemos, né, o que é que está por trás disso. E, voltando, né, à última pergunta, que conselho daria? Aprenda a utilizar a IA, reflita criticamente sobre o seu uso e seu impacto, mas não delegue a IA a sua capacidade de pensar. Não delegue a IA o seu eu, quem você é. Se você puder fazer restrições nos aplicativos, se é que é possível, para você não doar mais do que você está procurando, eu acho que esse é um bom caminho.
né? Nós sabemos que as tecnologias elas transformam a sociedade, mas elas não substituem o ser humano, né? Então é uma coisa para a gente pensar, certo? E aí, Pablo, voltando ao título do nosso episódio, né? Para onde caminha a humanidade na era da inteligência artificial? Qual seria a sua resposta mais honesta e aprofundada para essa pergunta? E o que é que cada um de nós pode fazer de forma concreta? Certo. Eu penso muito o seguinte, que a humanidade ela não está caminhando para um destino determinado pela IA. Ela está caminhando com a IA. E esse destino ele tem que ser definido por quem elaborou a IA, por quem implementou a IA e por quem está convivendo com a IA, ou seja, nós seres humanos, né? Então, a regulamentação dessa tecnologia, ela pode ser um caminho para isso, e a humanidade ela vai caminhar para a IA a partir das decisões que ela tomar. É uma decisão crítica, é uma decisão que ela vai trazer benefícios a longo prazo para a sociedade, né? Vai trazer impactos positivos. Esse vai ser o caminho, né? O que a gente não pode é fazer a pergunta ao contrário, né? Para onde a IA quer levar a humanidade, né? A comunidade e os seres humanos. O caminho não é esse. O caminho somos nós, né? Que desenvolvemos a IA, a sociedade, e mostrando o que a gente pode fazer de bom, impondo limites para as coisas que são mais negativas, certo? Então, o pensamento crítico, o conhecimento dos limites dessa tecnologia, a proteção à privacidade, o uso, que é muito positivo, da criatividade através da IA, né? O pensamento moral da sociedade, como é que a gente deve moldar o que nós queremos, né? Isso deve ser definido pela gente mesmo. Ok. Pablo, estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso podcast, mas eu gostaria de abrir espaço também para que você possa fazer uma última reflexão, uma última análise, algum comentário para o nosso público, né? Pode ficar à vontade. Eu queria parabenizar o curso de enfermagem, certo? O grupo de vocês por estar fomentando essa discussão da bioética. Ela é extremamente importante. Eu estimulo que vocês, através desse podcast, possam fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, a ética, bioética e o uso da IA, ou uso ético da IA. É um mundo muito grande de informações. Pablo, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade em participar do nosso debate, né? Foi um momento extremamente proveitoso e que eu espero que o pessoal que está nos assistindo também consiga desfrutar, né? E promover cada vez mais esses debates acerca do uso ético da inteligência artificial. E eu espero que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer, né, o que é IA, quais são as suas possibilidades, benefícios e malefícios, para que elas possam optar em utilizá-la de forma segura, certo? Sem comprometer o futuro, né, das gerações e nem a si mesmo. Obrigado. Obrigada.